Então, na semana passada, como o professor comentou, a gente tinha feito esse esforço mesmo para trabalhar nas propostas. A nossa dificuldade era justamente o tempo, porque a gente teve que correr, que assim, a gente fez durante o processo. Poucas coisas estavam adiantadas, então a gente teve que ler o material. Por isso, como o professor falou, nós não pudemos avançar nas propostas. Mas assim, a gente conseguiu trabalhar um pouco nas diretrizes, pensando em todo o acúmulo que a gente teve ao longo dos debates, ao longo das discussões da tese do SEBS e de outras discussões que a gente teve ao longo desse processo, né, histórico. Então, vou ler o documento aqui, e aí, qualquer coisa, não sei, até em outro momento dá para contribuir e tal, aí a gente pode avaliar de fazer melhorias também no documento, porque também é um documento que está aberto para o debate também, assim como o documento do Conselho Nacional. O grupo de professores, pesquisadores e alunos que discutiram o documento orientador de apoio aos debates da 15ª Conferência Nacional de Saúde, nas últimas reuniões semanais do Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica em Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde, apresenta sugestões de mudança na redação das diretrizes dos eixos temáticos. E aí a gente segue e aí diferenciamos os eixos. E aí, para vocês compreenderem, eu não sei se na semana passada a gente até comentou sobre isso, existe um eixo transversal, e aí, professor, segura ou leva? Pronto. Que tem um eixo transversal que pega todos os grupos de trabalho discutem esse eixo, que é o eixo Reformas Democráticas e Populares do Estado, e aí a diretriz foi defender a legalidade democrática e a soberania nacional, aprofundando a democracia substantiva e o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável, com a recusa às políticas de ajuste estrutural que comprometem as condições de vida e a saúde dos trabalhadores e da população brasileira. E aí vocês percebem que tem essa discussão da soberania em relação a esses ajustes estruturais que não estavam tão contemplados, até porque também o documento ele saiu um pouco antes daquele corte de verbas que foi feito na educação, na saúde e em outras áreas. Aí o primeiro eixo, né, diretriz à saúde, direito à saúde, garantia do acesso e atenção de qualidade. Assegurar o acesso universal a ações e serviços de saúde integrais e de qualidade, contemplando a continuidade da atenção através de redes regionalizadas e da atuação intersetorial, priorizando a atenção básica, seguida da atenção especializada e hospitalar, buscando reduzir mortes, doenças, agravos, riscos e vulnerabilidades, com ênfase na vigilância em saúde e na intervenção sobre determinantes socioambientais e visando a melhoria das condições e qualidade de vida da população. Esse eixo a gente teve um pouco de dificuldade, sempre porque eram 4 diretrizes que vinham e a gente tentou sistematizar de maneira que ele ficasse mais estruturado e a gente conseguisse abarcar o que estava sendo proposto ali. Participação e controle social. Fortalecer os espaços de participação social em todas as políticas públicas, especialmente as conferências e conselhos, garantindo a infraestrutura de recursos, o caráter deliberativo dos conselhos de saúde e a interação com os usuários. Então, fortalecer mais esse espaço de controle social mesmo. Valorização do trabalho e da educação em saúde. Fortalecer mecanismos de desprecarização e valorização do trabalho na saúde, considerando a preservação dos direitos sociais conquistados historicamente pelos trabalhadores e articulando políticas e programas de formação profissional e educação permanente em saúde. E aqui também faz referência a essa discussão das terceirizações e todo o processo que tem acontecido de precarização do trabalho e essa luta. Então, foi fortalecer mesmo, e não só a perspectiva negativa, né, como a gente comentou na reunião, mas valorizar, pensar em outras formas de valorização desse trabalho, do trabalhador. Financiamento do SUS e relação público-privado. Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, com elevação da participação federal, destinando para a saúde pelo menos 10% das receitas correntes brutas da União, excluindo a desvinculação das receitas da União, DRU, os subsídios e desonerações ao setor privado em saúde, bem como as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
garantindo o ressarcimento integral das operadoras ao SUS e fortalecendo a regulação dos planos de saúde no sentido de assegurar a qualidade, a atenção e os direitos do cidadão. Então, foi essa perspectiva mesmo de abarcar todas essas discussões que a gente tem de financiamento mesmo, do ressarcimento dos planos, e principalmente essa questão do financiamento estável e o aumento dos recursos, né, em relação ao que tem hoje. Então, essa diretriz acabou que tentou abarcar a maior parte das discussões e propostas que vêm. Nesse eixo, gestão do SUS e modelo de atenção, a gente discutiu e preferiu separar em duas diretrizes. Uma diretriz específica da gestão do SUS, que vem como fortalecer a gestão regionalizada, compartilhada e interfederativa do SUS, enfatizando a sua natureza pública e democrática e subordinando diferentes modalidades do gerenciamento de unidades e estabelecimentos de saúde ao interesse público e ao controle social do SUS. E aqui já fazendo relação, né, com o eixo de participação. Diretriz, modelos de atenção à saúde. Desenvolver modelos de atenção integrais, considerando as necessidades da saúde da população e seus determinantes, os princípios da humanização do cuidado e da equidade, bem como as especificidades dos territórios no que diz respeito às condições de vida e saúde da população, adequando as redes de serviços e as ações de saúde e intersetoriais às finalidades da promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. Eixo 6. Informação, educação e política de comunicação do SUS. Democratização do acesso à informação em saúde e da mídia, facilitando a interação entre trabalhadores, usuários e gestores nos níveis municipal, estadual e federal, e promovendo uma educação com uma perspectiva de construção coletiva e dialógica, bem como regulando a publicidade e a propaganda relativas a produtos, ações e serviços que envolvam riscos à saúde da população. Então, aqui foi para tentar abarcar essas perspectivas, e aí vinha um exemplo de propostas, mas eu vou pular aqui e vou passar para a diretriz, para a gente seguir a discussão. E aí o eixo 7, para finalizar, ciência, tecnologia e inovação do SUS, fortalecer o complexo industrial da saúde para expandir e descentralizar a produção nacional de tecnologias estratégicas e a inovação em saúde, contemplando as diferentes regiões do país e as prioridades da atenção à saúde no SUS. Esse foi o eixo que a gente acabou discutindo um pouco menos, assim, e aí a gente até convida outras pessoas a participarem, porque essa é uma discussão que precisa ser fortalecida, mas que a gente precisa de pessoas que estejam mais envolvidas, né? Obrigado, João. Então, vamos fazer o seguinte, vamos manter aí na projeção esse material, passamos, então, a palavra para a Flávia para fazer a apresentação dela, e, seguramente, com a discussão final, nós vamos poder fazer a ligação entre o que foi pensado aqui e o que já foi tentado realizar ontem. Bom dia. Com grande satisfação e tremor que estou aqui agora no diretório. Para a gente, ontem todo o processo, né, para a gente discutir um pouco a participação popular no SUS e o controle social, né? É um tema que já me interessa por ele há um tempo, e a proposta do mestrado é a gente discutir e aprofundar um pouco mais disso. Foi um tempo corrido para preparar, não deu para a gente conseguir, né, fazer o amarramento da forma que a gente queria, mas a proposta mesmo é ampliar essa discussão, né? Então, participação social e controle. Na verdade, eu me baseei um pouco no estudo feito no Conselho Estadual de Saúde de Salvador, da Bahia, né, de José Patrício Bispo Júnior, para a gente tentando fazer um comparativo do que a gente vivenciou e experimentou, né, na organização dessa Conferência Municipal de Saúde. Então, nós estivemos na Conferência Municipal de Saúde enquanto representante do SEBS, né? Desde o início das organizações da conferência, a gente esteve presente tanto na construção, né, contribuindo na construção da própria Conferência Municipal e mediando as conferências distritais de saúde, onde os componentes do SEB foram os mediadores, né, no processo das conferências ou das pré-conferências distritais em saúde. Bom, os instrumentos legais, isso aí é uma coisa que o próprio eixo e a discussão já vem trazendo, mas é importante a gente reforçar que
que o fato da gente ter as leis, né, garantidas, isso não tem garantido mesmo a participação popular. E aí a gente traz alguns entraves levantados nesse estudo e que a gente percebeu também que esses entraves apareciam dentro do processo da construção da organização da Conferência Municipal de Saúde. As reformas de ajuste macroestrutural que não contemplam as políticas e os direitos estruturais, que é o que a gente vem vivendo hoje. E aí, quando a gente pensa em reforma democrática do Estado, eu acho que o que está em pauta mesmo é a reforma política, né? O próprio vídeo que a gente tem utilizado, aqueles vídeos que a gente tem utilizado para debater, ele traz toda a discussão em cima dessas reformas democráticas e como que isso tem interferido na própria participação e na organização do controle social, visto que os interesses hoje são interesses do mercado e não necessariamente interesses que demandam, que venham, né, dos interesses da população com relação às políticas de saúde, né? Então, quem dita, na verdade, são as empresas e o mercado que financiam os deputados. Está aí Eduardo Cunha, né, que tem avançado no processo de mercantilização e retrocedendo também nos direitos que a gente conquistou durante anos, aí, principalmente os trabalhistas, né? Então, eu acho que já é sabido por todos, Eduardo Cunha é financiado pelo Saúde Bradesco, e como que isso vai refletir diretamente no processo e na condução da política de saúde no Brasil. Então, a gente coloca como primeiro ponto, primeiro entrave, né? A ausência de uma cultura política participativa no Brasil. Então, isso, para a gente que vem participando dos espaços legítimos, né, de participação, a gente vê que essa é uma realidade, né? A gente tem ainda uma cultura não participativa, e aí eu venho observando, ampliando essa observação na própria formação cultural, né, que a gente tem no Brasil, e fazendo um paralelo até, como é que eu diria, porque é um pouco ainda solto na minha cabeça, mas o que eu venho observando é que a gente não consegue garantir a participação dentro do próprio espaço familiar, muitas vezes, né? Então, a gente já vai educando as crianças sem ter essa identificação com a participação, de que forma que pode participar, né? Então, isso vem contribuindo culturalmente e o próprio fato do país colônia e de como que essa relação ela vai se dando, né? Ingerência política do gestor sobre o conselho. Então, o que o estudo vem levantando, e aí não só esse estudo, mas uma literatura em geral, a própria ingerência destes gestores de não compreender e de não perceber ou valorizar, né, o conselho como um espaço deliberativo, né? Isso o estudo mostrou claramente a interferência do gestor na deliberação, ficando o conselho apenas com a homologação do que é deliberado pelos gestores. A gente vai aprofundar um pouquinho mais na frente. As debilidades na representação e representatividade dos conselhos. Então, aí entra a própria discussão que Monique traz até, né, naquele capítulo do livro de saúde coletiva, prática e teoria e prática, né, que ela vai trazendo todo o desenho dessa construção de participação e como é que essa participação vem mudando a partir dos modelos políticos, principalmente da democracia liberal. Então, essa participação ela passa a ser uma participação muito mais do consumidor, que busca os seus direitos enquanto consumidor, do que, de fato, uma participação cidadã, né, que possa tomar os rumos da construção da sociedade, do país, enfim. O desconhecimento da população em relação aos conselhos, né, isso para a gente que está na ponta, principalmente nas comunidades, isso é um fato. Boa parte da população não sabe, não entende que o Sistema Único de Saúde ele tem um espaço legítimo de participação e que essas pessoas podem participar desses espaços, né? Isso se dá muito também pela ocupação desses espaços por partidos. Então, o que a gente percebe também na prática, não estudo ainda, né? Que essas pessoas se negam a participar dos conselhos porque não querem se envolver com as discussões partidárias e, muitas vezes, as suas demandas não são ouvidas dentro desses espaços. Isso a gente tem escutado constantemente, principalmente nas pré-conferências, né, como as pessoas veem o SEBS como esse espaço possível de formação por ser uma discussão suprapartidária. Então, eles identificam o SEBS como um espaço, como um núcleo, né, uma organização que pode contribuir nessa formação política, mas não na discussão político-partidária.
praticamente todas as pré-conferências que a gente participou, saímos com telefone de associação, nome de pessoas que querem manter esse contato, e esse contato tem sido mantido, né? Várias pessoas têm ligado e mandam WhatsApp. Na própria conferência, várias pessoas perguntaram, os dias de reunião do SEBS, como é que a gente pode levar o SEBS. Só ontem foi Cajazeiras, Sussuarana, Itapuã e teve mais um que eu não estou lembrando, acho que Valéria, né, de lideranças comunitárias que estavam ali como representantes de usuários, que não entendiam como se portar dentro daquela conferência, que não entendiam o poder exatamente daquela conferência, mas percebiam a responsabilidade de participar e muitas vezes se sentiam sem ferramentas para isso e vieram a gente para poder buscar uma forma da gente continuar essa discussão mesmo após a conferência municipal, né? Então, isso a gente vem percebendo. O isolamento e falta de recursos para um funcionamento adequado do Conselho. Isso foi uma coisa que a gente, durante o processo de organização, a gente percebia muito os entraves e os embates entre o Conselho Municipal de Saúde e a gestão, principalmente com relação a recursos, né? Então, não tem dinheiro para fazer a conferência. Cada reunião era um processo. Não tenho dinheiro para fazer a conferência, como é que a gente faz? Né? Depois, não, consegue o dinheiro, mas o espaço não vai caber a quantidade de pessoas, porque o dinheiro não dá para essa quantidade de pessoas. Então, a todas as reuniões de organização que a gente tinha, sempre vinha pautada a questão do financiamento, e teve uma fala da gestão que me fez refletir e me provocou bastante, onde o gestor, no auge da discussão de ser pupileira ou tentar um hotel que tivesse um espaço maior, mais abrangente, que não restringisse a participação das pessoas. Então, toda a construção da conferência foi baseada no número de delegados e convidados, sem pensar nessa ampliação de participação para qualquer pessoa que quisesse chegar. Então, o próprio espaço ele não comportava, né, o número de participantes, mesmo que fossem mobilizados para estar lá, o espaço não comportava com essa desculpa, né, na verdade, de não financiamento. Então, teve uma fala do gestor que me provocou bastante, que ele disse que estamos com problemas, estamos em crises financeiras, a Bahia está vivendo uma crise muito grande. Vocês podem ver, inclusive, que várias prefeituras várias cidades que são referência no São João não vão fazer a festa de São João esse ano, né, porque não tem dinheiro, e aí a gente está vendo que não tem dinheiro para fazer uma conferência. Então, foi uma coisa que me provocou bastante para a gente ver como é que é a comparação. Quer dizer, então, se não tem festa para fazer São João, como é que vai ter festa para fazer conferência municipal? Né? Essa foi a leitura que eu fiz da fala dele. Né? Baixa efetividade dos conselhos na formulação e acompanhamento da política de saúde, isso aí devido a diversos fatores, né? Inclusive vários dos citados acima. Pode ir. Aqui a gente só fez uma síntese, né, das categorias que ele foi trabalhando no estudo e viu que tem uma relação, identifiquei nesse processo de participação uma relação muito forte com tudo isso. Então, é um estudo até bem interessante, a professora Carmen sempre estimula a gente, valeu, Zé Patrício, que tem muita coisa, trouxe muita coisa interessante, e, de fato, é um estudo que vale a pena para quem gosta, né, ou para quem já está aprofundando a participação, ele dá uma visão bem interessante. Então, aí são as categorias que ele estudou o Conselho Estadual de Saúde de 2003 a 2011, com a perspectiva de pegar dois governos, né, um governo carlista e um governo do PT, e fazer uma comparação, né, de posicionamento político do Conselho. Então, ele traz o histórico, estrutura e organização do Conselho Estadual, e aí isso daí corrobora com o que a literatura já traz mesmo, né? Disparidade dos segmentos. Então, foi relatado nesse estudo que durante 18 anos, o segmento de trabalhadores tinha apenas 8%, né, dentro desse segmento, que deveria ter 25% de trabalhadores. As relações assimétricas de poder, e aí essa é uma parte que eu tenho interessado em estudar, isso tem várias relações nessa relação assimétrica de poder, que vai desde a relação do gestor com o próprio usuário de saúde e a forma de diálogo o entendimento desses conselheiros dentro do conselho. Né? Então, a gente percebe que, enquanto uns entendem o que é o processo, a construção, a organização do SUS, outros não necessariamente têm esse mesmo entendimento, que vai dificultando o diálogo, inclusive até as próprias proposições. Dificuldade das entidades sociais vocalizarem as demandas, né? Os conselhos eles são organizados, e principalmente, fortemente, por entidades.
e aí, na própria articulação e interferência das políticas, o domínio dos partidos políticos e as centrais sindicais, o que tem dificultado os movimentos populares chegarem a discutir dentro desses conselhos, porque existe uma hegemonia mesmo dos partidos, né, e das disputas partidárias. O poder de interferência do Conselho Estadual de Saúde da Bahia na definição e condução política do Estado. Então, foi identificado, de fato, um baixo poder de influência sobre o direcionamento da política, tensionamentos nas relações entre o Conselho Estadual e a CIB, né, mostrando que a CIB é onde o poder deliberativo, ou seja, o poder deliberativo, de fato, está na mão dos gestores, não tem participação nem do trabalhador e nem dos usuários, né, ficando o Conselho Estadual apenas para homologar essas decisões. O que foi colocado também, a discussão acontece, né, dentro do Conselho, mas o poder de ir de contra essas deliberações, ou se opor às deliberações, ou discutir para ampliar as deliberações, não foi verificado em nenhum dos dois momentos, né? Articulação e interferência das políticas, então, o domínio dos partidos, como a gente já falou, no posicionamento dos conselheiros, e aí isso vai interferir diretamente na representação e representatividade. Então, primeiro, a seleção dos representantes de entidades se dá, na grande maioria, de forma não democrática, né? Muitas vezes são os próprios presidentes das entidades que assumem a posição dentro do Conselho, não sendo eleito pelo próprio grupo que aquela pessoa, de fato, representa, né? Muitas vezes, ou, se não é o presidente da entidade, é uma pessoa indicada pelo presidente, não necessariamente definida em assembleia daquele movimento que é a pessoa que representa. Então, isso vai dificultar, né, de fato, a representatividade do segmento no Conselho, né? O distanciamento entre o conselheiro e a base representada, né, que aí vai reforçar exatamente isso, e os níveis de representação de interesse que ele coloca lá, os interesses individuais, corporativos e abrangentes sobre a política de saúde, ficando os individuais e corporativos, na sua grande maioria, os interesses dentro do Conselho. Na verdade, aqui a gente tentou fazer uma síntese, né, preliminar das diretrizes e propostas que foram definidas dentro da Conferência Municipal. Eu não sei se foi colocado antes, mas as diretrizes foram discutidas em apenas 2 eixos dentro da conferência, né? A Conferência Municipal de Saúde se dividiu em 5 grandes eixos e que contemplava os 8 eixos da Conferência Nacional. Então, o primeiro eixo, aliás, o eixo de participação, o eixo de valorização do trabalho, da informação e de comunicação ficou num eixo só. Então, a gente teve um eixo da municipal que contemplaram 3 eixos da Conferência Nacional de Saúde, né? O que dificultou também a discussão mais aprofundada em cada eixo desse. E um dos eixos também contemplaram 2 eixos, que foi a participação social e reforma democrática do Estado, que deveria entrar como eixo transversal, mas na Conferência Municipal ele ficou acoplado, né, vinculado à participação social. Como não foi discutida as diretrizes, foi proposto ontem em plenário que o documento do IS, que esse documento que João acabou de apresentar, as diretrizes, fosse incorporado como diretrizes e passou como um consenso na plenária, né, para que a gente conseguisse manter, pelo menos, as diretrizes, né? O que chama atenção, claro que a gente não conseguiu fazer ainda, foi ontem 20h30 que a gente chegou para conseguir vincular, e ainda muito contaminada pelo processo, então fica um pouco difícil a gente fazer uma reflexão, mas algumas coisas a gente já vai percebendo na hora que vai observando as propostas. Essa conferência municipal, ela veio com diferencial. Essa conferência nacional, ela vem com diferencial, né? Aliás, alguns. O primeiro deles é a participação livre. Então, não necessariamente os participantes precisavam ser vinculados a entidades. Isso foi uma novidade. Paridade de gênero, né? Então, 50% mínimo de mulheres, para que, de fato, a gente tenha uma representatividade. E também foi proposto para que cada eixo desse, que seguisse para as conferências estaduais, trabalhasse apenas com 2 propostas por eixo, para que a gente não ficasse com relatórios com propostas muito grandes, né? Com muitas propostas e não conseguisse, de fato, fechar. Então, dentre as propostas do eixo do direito à saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade, a diretriz ficou a mesma diretriz que foi discutida aqui, né? No entanto, foram 2 propostas. Essas propostas, dentro das salas de cada grupo de trabalho, eles começaram, cada grupo de trabalho, os mediadores trabalharam, né, de forma distintas, né, com metodologias. Tentou-se uma homogeneidade nas metodologias, mas isso, de fato, não aconteceu. Então, alguns trabalharam
usando o documento orientador e construindo propostas a partir daí, e depois a própria plenária dos grupos de trabalho tiveram que votar 3 propostas para que fossem para a plenária final, e na plenária final, a plenária decidia as 2 propostas que iriam para a conferência estadual, né? Então, e aí, na hora que a gente vê as propostas, a gente compreende todo o processo que a gente estava discutindo aqui antes, né? De fato, participação entendimento das pessoas com relação ao próprio Sistema Único de Saúde, que muitas pessoas acham que é apenas dos usuários, mas a gente identificou nitidamente, tanto no trabalhador quanto no gestor mesmo, a falta de conhecimento da organização do SUS e como que se dá o processo de controle social dentro do SUS, né? Isso ficou bem claro. Então, só para a gente ver a primeira proposta, olha o tamanho dela, né? Ampliar e garantir o acesso de pessoas com doenças crônicas e em situação de vulnerabilidade dos vários ciclos de vida, criança, adolescente, adulto e idoso, respeitando as dimensões de gênero, raça, orientação sexual e religiosa, utilizando ferramenta para a formulação de linha de cuidado que articule os 3 níveis de atenção à saúde, desde atenção básica, atenção especializada, emergência, urgência, atenção hospitalar, domiciliar, ampliando a cobertura de atenção primária à saúde dos municípios, que seja feito com qualidade na garantia de acesso e respeitando o número de trabalhadoras e trabalhadores de saúde que devem compor a Estratégia de Saúde da Família, NASF e Saúde Bucal, equiparando o número de equipes de saúde da família com a equipe de saúde bucal, promovendo, assim, a efetividade no sistema com garantia das condições de trabalho e serviço. Então, tudo dentro, né, de uma proposta do Ministério da Saúde e não discussão, de fato, principalmente, eu estou na ponta, né, de Estratégia de Saúde da Família, principalmente do NASF, dando conta de contribuir com esse apoio mesmo, né. O que chamou a atenção para mim, estou na ponta, foi isso. Então, garante um NASF sem nem avaliar se, de fato, que impacto isso está tendo, se isso, de fato, tem resolvido, enfim. A segunda proposta desse eixo foi ampliar a oferta de serviços de saúde e ações de modo a atender às necessidades de saúde, respeitando os princípios da integralidade, humanização e justiça social, as diversidades ambientais, sociais e sanitárias da região, buscando reduzir mortes evitáveis, melhorando as condições de vida das pessoas, usando todos os meios de comunicação, convocando todos os usuários do SUS para fazer seu cadastramento, tendo a primeira consulta com o médico clínico geral, com exame diagnóstico, ficando marcados seus exames periódicos para garantir a saúde preventiva, garantindo a implementação e ampliação das políticas de saúde, saúde da mulher, saúde da população negra, saúde do idoso, saúde da população em situação de rua, LGBT, saúde bucal, quilombola, saúde da criança, saúde mental e saúde indígena. Né? Então, assim, porque os homens estavam talvez com pouca voz lá, ou então interessados em outras propostas, né? Porque a gente vê claramente os grupos que estavam na conferência dentro dessas propostas, né, Aninha? Quem participou aí, a gente vê quem, até a gente consegue imaginar até quem, né? Ficou bem nítido. No eixo de participação e controle social, como a gente colocou, a diretriz é a mesma do documento daqui, né? E aí, como proposta de participação, criar estratégias para o efetivo controle social através dos conselhos de saúde no combate à privatização do SUS, garantindo concurso público, né? Defesa do SUS como política pública de saúde, como Sistema Único Universal de Saúde, integral, 100% público, gratuito. Né? Isso me chamou a atenção demais. E de qualidade, criando espaços de discussão e debate. Eu participei ontem uma parte desse eixo, né? E, em momento nenhum, de fato, essa discussão de conselho foi colocada. Né? Então, discute conselho, 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 mas a gente está falando de qual conselho, de fato, como que organiza esses conselhos, a partir de que lógica seria a proposta, né, pela organização a partir dos conselhos, e os movimentos não aparecem em momento nenhum de discussão, a relação com o movimento, o diálogo com os movimentos. Então, dentro da sala, o que eu pude sentir, né, no pouco tempo que eu consegui participar, é que, para aquelas pessoas que estavam ali, a participação ela vai se dar única e exclusivamente por dentro do conselho. Então, forma o conselheiro, fica lá dentro do conselho, e aí, a partir do momento que a gestão consegue formar esse conselheiro vai conseguir, né, ter uma melhor atuação dentro dos conselhos. Essa foi uma ideia que a gente conseguiu perceber nas falas, né, principalmente de conselheiros que participavam. Próximo. Eu acho que eu não consegui colocar todas as propostas, mas elas estão aí. Proposta de valorização do trabalho da educação e saúde. Então, como eu falei, esse eixo, na verdade, contemplou 3 eixos. Né, inclusive, Tiago foi o mediador dele, teve uma dificuldade imensa de conseguir fechar, né, cada eixo desse.
E aí ficaram como propostas: garantir a manutenção dos vetos presidenciais à lei do ato médico, combater a PL 4330 e PLC 30/2015, a precarização das relações de trabalho e a transferência ou terceirização da gestão dos serviços públicos de saúde para o setor privado, assegurando a realização de concursos públicos para todas as categorias de saúde nos termos da lei. Pode passar. No financiamento do SUS, né, como proposta, reafirmar a saúde como direito universal, integral e dever do Estado, destinando 10% da receita bruta da União ou equivalente, assegurando financiamento estável com definição de novas fontes de financiamento e priorizando o investimento de atenção primária e nas ações de serviços públicos, né, pouca discussão, inclusive, até que formas de financiamento poderiam ser essas, né? A gente discutiu até algumas aqui nas pré-conferências, auditoria da dívida pública, enfim. O que poderia vir como proposta? Não aparece. Posicionar-se contrário à PEC 451, que pretende tornar obrigatória a garantia de planos privados de saúde para o trabalhador do mercado formal, bem como garantir a vedação da existência de planos privados de saúde para servidores e agentes políticos dos poderes executivos, legislativos e judiciários, pagos com recursos públicos. Interessante que a gente conseguiu identificando, principalmente digitando nessa madrugada, esses negócios aqui, como que algumas partes da tese, de fato, do SEBS foram influenciando. Você vê que não teve uma discussão, né? Talvez as pessoas não consigam ter uma visão mais aprofundada mesmo, entender mais aprofundado, mas várias partes da tese aparecem em algumas das propostas e principalmente nas falas, né? Como eu falei, as pessoas buscando mesmo a gente para construir esse processo de participação. E aí eu só queria fazer um parêntese e fico pensando assim, a gente dentro do Instituto de Saúde Coletiva, né, como que a gente pode contribuir para isso? Nós, estudantes, né, professores, enfim, alguns já participam desse processo, como que é importante o nosso papel nisso, né, de formação, de discussão, de diálogo, e como que contribui. A gente viu nitidamente nessa conferência, tanto o SEBS quanto o ISC, né, de certa forma, dando um tom e um direcionamento dentro das possibilidades, das tensões e das disputas, né, para que, de fato, a gente conseguisse garantir uma discussão mais ampliada de saúde, mais aprofundada, e que a gente não saísse com aquelas propostas de conferência municipal de consertar o teto, de consertar a porta. Então, nesse sentido, eu acho que teve, né, algum avanço. O quanto de profundidade dessa discussão ainda... Gestão e modelos de atenção, a gente vai até precisar reorganizar essa diretriz, porque o documento só permite uma diretriz, então a gente vai juntar essas diretrizes para formar uma só, né? Ampliar a estratégia de saúde da família com aumento do número de equipes de saúde da família, garantindo que todas sejam cobertas pelo NASF, e criar um núcleo de acolhimento, matriciamento e monitoramento dos profissionais da equipe, bem como avaliação das ações. E aí, com a professora Carmen, esse aí está bem o Ministério mesmo, né? Proposta quase copiada e colada, né? Ampliar e fortalecer a rede de atenção psicossocial com a implantação de novos serviços do Centro de Convivência, Unidade de Acolhimento CAPS-IA, CAPS-3, CAPS-AD3, serviços hospitalares de referências e residências terapêuticas, de acordo com os critérios de demandas populacionais. O Grupo de Saúde Mental estava em peso na conferência, né? Então, a gente consegue perceber também que a importância da nossa participação na conferência ela se dá exatamente, né, nesse momento da formulação das propostas. Eu não sei se eu consegui... Passa para a gente ver... Eu não consegui acabar de digitar todas. O das mulheres, exatamente. Que informação, educação e política de comunicação. Então, foram aprovadas as duas propostas, que é estabelecer uma política de comunicação para o SUS com o objetivo de manter a população constantemente informada através da criação de um canal aberto do SUS. Hã? Não deu tempo, não dá para digitar aí. Em todos os meios de comunicação, ampliando a publicidade de utilidade pública e interação com o usuário, levando em consideração os aspectos culturais, sociais, econômicos e geográficos de cada território, mostrando casos positivos do SUS, atuando na defesa do direito universal para todo o Brasil, trabalhando na valorização do SUS e participação social, com programas de debates e escuta, garantindo a publicização da utilização dos recursos em saúde e submetendo a aprovação dos conselhos de saúde nas 3 esferas de governo. E a outra é que o governo federal, juntamente com a sociedade civil organizada, através dos conselhos de direito, saúde, educação, etc., avalie os conteúdos programáticos dos meios de comunicação, já que são de concessões públicas. Então, a diretriz, de uma certa forma, nesse grupo, conseguiu, né, influenciar alguma discussão. O próximo eixo,
que, na verdade, é o último, Ciência e Tecnologia. Fortalecer os comitês de ética em pesquisa com seres humanos através da retirada da PL 2000-2015, que dispõe sobre a condução de pesquisas clínicas em seres humanos por instituições públicas e privadas, a qual modifica de forma substancial a legislação vigente, colocando em risco os voluntários das pesquisas clínicas. Esse projeto de lei representa um retrocesso sem precedente no processo de análise ética das pesquisas no Brasil e nos direitos conquistados pelos participantes dessas pesquisas das últimas 2 décadas. O documento, eu acho que do SEBS também, de certa forma, influenciou nessa discussão. A discussão desse tema, Tiago até ficou de vir para contribuir também, mas não conseguiu aprofundar muito, mas conseguiram trazer uma proposta mais ampla, aprovar a reforma de lei de patentes brasileiras para a inclusão e fortalecimento das medidas de proteção e exclusão de medidas prejudiciais à saúde, tendo em vista a manutenção de conquistas da sociedade civil, viabilidade da assistência farmacêutica, fortalecer o complexo industrial produtivo de saúde e assistência farmacêutica, incorporando as novas tecnologias ao SUS, favorecendo a ampliação de acesso a produtos e insumos pela população, promovendo o desenvolvimento da plataforma tecnológica. E, como as reformas populares, exigir o Congresso Nacional a aprovação de uma reforma política que proíba o financiamento de campanha eleitoral e doações a partidos políticos por empresas privadas e públicas, e garantir uma reforma tributária que propicie tributos mais justos para a população, taxando as grandes fortunas, e olha que interessante, aumentando para 15% o orçamento da União destinado para a saúde. É só uma poesia, professor, porque eu acho que é importante, né, a gente tocar, porque essa poesia me toca mesmo, né? As colunas da injustiça sei que só vão desabar quando o meu povo, sabendo que existe, souber achar, dentro da vida o caminho que leva à libertação. Vai tardar, mas saberá. Que esse caminho começa, de quem já sabe, o dever, luz repartida é dizer. Quando a verdade for flama nos olhos da multidão, o que em nós hoje é palavra, no povo vai ser ação. Tiago de Mello. Eu acredito nisso.